Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos continuar falando sobre a Primeira Guerra Mundial. No vídeo anterior nós falamos o que deflagrou a Primeira Guerra Mundial, né? Tinham vários fatores ali, mas aquele ponto assim que, bum, aquela gotinha que faltava para transbordar foi o assassinato do Francisco Ferdinando e a sua esposa, lá na Bósnia. Agora hoje, nós vamos tratar um pouquinho sobre as batalhas da Primeira Guerra Mundial. Não vamos entrar especificamente em certas batalhas, que são memoráveis também, né? A gente vai falar isso em outros vídeos, mas a forma com que se desenrolou a guerra durante o período. Olha só, a Primeira Guerra Mundial teve dois momentos. O que eles chamam de guerra de movimento e guerra de trincheira. O que foi a guerra de movimento? A guerra de movimento foi aquela batalha tradicional, como nós conhecemos. O pessoal nos campos, defendendo as suas posições, tentando conquistar certas posições, inclusive, por exemplo, a Alemanha invadindo a França, mais especificamente a capital, Paris, né? Então, no primeiro momento, a Primeira Guerra Mundial, ela foi marcada pela guerra de movimento. Ou seja, aquela, como eu falei, aquela guerra tradicional. Num segundo momento, o pessoal eles desistiram de fazer esse tipo de batalha. Eles optaram pelas trincheiras. O que é guerra de trincheira? Trincheira todo mundo sabe o que é. São valas que eles cavavam, né? Tipo assim, 1,80 m, algumas tinham até 2 metros, outras um pouquinho mais baixas. Largura de mais ou menos 2,5 metros, 3 metros, depende das trincheiras. Então, os exércitos, eles começaram então a fazer trincheiras. Qual que era a ideia do pessoal? A ideia do pessoal é essa mesmo, batalhar em trincheiras. Eles achavam que dentro da trincheira ali, ó, né, eles colocavam a cara para cima, mandava a bala, né, se abaixavam, então eles se sentiam um pouco mais protegidos. Ou seja, era tomar cuidado só com os projéteis que iam passar rasante a borda da trincheira. Lógico que tinha metralhadora, tinham bombas, né, que os inimigos jogavam, caíam dentro das trincheiras, mas eles optaram por esse tipo de batalha, num segundo momento. Ela durou até 1915, mais ou menos até 1915 que eles fizeram a guerra de trincheiras. Mas eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe da vida nas trincheiras. O que realmente acontecia com os soldados que estavam nas trincheiras. Aparentemente, né, era tranquilo, mas não era tranquilo. Era muito complicado. Muito complicado. Vocês imaginam assim, ó, vocês estão num buraco lá. Coloca aí 2 metros de altura. Ou, no caso, o paredão ali, 2 metros, ou de profundidade. Chuva. Ali não tinha escoamento. Ia ficar enlameado lá, o chão. Imagina você no inverno, caindo neve na Europa, lama. O que acontecia? Os pés dos soldados, as botas, o fardamento, eles começavam a ficar encharcados. As botas de couro, aquele couro começava a absorver muita umidade. Começavam então a ficar encharcados, o fardamento. E eles não tinham como sair dali. Por quê? Eles estavam em trincheiras e os inimigos também estavam em trincheiras. Só observando. Vamos ver qual é o cara que vai botar a cara lá. Era assim que funcionava.
Então era muito difícil você sair de uma trincheira, enfim, dar um grau ali, porque os inimigos também estavam esperando para o pessoal sair das trincheiras. Então, os soldados, eles se acomodaram realmente dentro das trincheiras. Como eu falei, questão de chuva, de frio e umidade. Um ambiente perfeito para a doença. Né? Proximidade um com o outro, falta de circulação de ar. Nossa, tinha um monte de coisa que acontecia ali que hoje, por exemplo, do ponto de vista de saúde, é inviável. É inviável. Hoje, lógico, tem trincheiras, mas é uma coisa momentânea ali, é só um lance ali para momentâneo. Mas naquela época, poxa, ficaram 2, quase 3 anos em trincheiras. E aí esse pessoal começou a adoecer. Tinha uma doença, não vamos chamar de doença, mas um episódio chamado pé de trincheira. O que era isso? Os pés dos soldados começavam a atrofiar e começavam a gangrenar. Muitos soldados começavam a perder os dedos dos pés. E aquele frio intenso também no inverno. E teve casos, gente, do pé, quando eles começavam a se movimentar dentro das trincheiras, do pé se deslocar, se separar do tornozelo. Uma coisa bizarra isso, né? O soldado está ali, a hora que ele vai se movimentar, aquela bota pesada, encharcada, o pé todo daquela situação, se separou até. Teve muitos casos disso aí, de separação do pé do tornozelo. Aí tinha um outro agravante também. O pessoal levava bala, que estava dentro da trincheira. Ou quando vinha bombas, né, do alto, ou mesmo durante a batalha, né, ele tinha que se expor ali, ele tinha que se expor. E acabavam morrendo muitos soldados. E esses soldados acabavam ficando na trincheira durante muito tempo. Porque não havia momento, o soldado era alvejado, lá de imediato ele poder pegar e tirar ele da trincheira. Acabavam ficando ali um certo período. E depois, posteriormente, o que eles faziam? Não tinha como enterrar. O que eles faziam? Eles pegavam o corpo desse soldado e empurravam para cima da trincheira, no solo ali, ó. Empurrava e deixava ali. Mas só que não dava para empurrar bem longe da trincheira. Ficava ali na beirada, praticamente. Ficava na beirada ali. E aí já viu, né? Passava um dia, 2 dias, 3 dias, e o camarada ali, exposto. Se fosse no verão, terrível. Inverno, estava ali. E isso é um campo para a doença, é um chamariz para a doença. E fora depois a questão insalubre, rato, tem relatos, tem livros, né, que falam que os ratos começavam a passear por dentro dos corpos dos soldados mortos. Depois saía, gordo, alimentado. Era uma coisa, como eu falei, uma coisa bizarra mesmo, bizarra. E esse tormento durou até 1915, quando as partes, né, os exércitos entenderam que não tinha mais condição de tocar uma guerra dentro de uma trincheira. Então, eles abandonaram a guerra de trincheira. Saíram das trincheiras. E isso foi um alívio para os soldados. Tinha também a questão da alimentação, gente. Você estava lá dentro da trincheira, você tinha que comer naquela situação. Naquela situação. Você tinha que armazenar o seu alimento naquela situação. E chuva, não tinha como você se abrigar. Não tinha como você se abrigar. Então, eu não sei
como que os comandantes, de parte a parte, eles idealizaram uma guerra de trincheira. E isso, como eu falei para vocês, durou até 1915. Eu quis falar um pouquinho sobre essa questão porque foi muito importante. Foi um período muito difícil na Primeira Guerra Mundial. Depois, nos próximos vídeos, eu vou falar sobre algumas batalhas específicas da Primeira Guerra Mundial. Algumas batalhas memoráveis. Alguns episódios que não foram batalhas, mas alguns episódios memoráveis que a gente tem que relembrar. Tá joia? Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até mais.